Cheguei à cidade de Redemption numa tarde de agosto, quando o sol caía como brasa sobre os telhados de madeira empenada e a poeira grudava na garganta feito pecado. Vinha de 3 semanas na estrada, carregando ouro suficiente para comprar terra e recomeçar longe de tudo o que conhecia, longe do passado que me perseguia como sombra. Mas quando desci do cavalo na praça central, o que vi me fez esquecer qualquer plano. Tinha um leilão acontecendo. Não de gado ou terra, de gente. Uma mulher estava no palanque de madeira, acorrentada pelos pulsos, vestido rasgado, cabelos negros caindo sobre o rosto. O leiloeiro gritava valores, enquanto homens de chapéu e charuto avaliavam ela como quem avalia cavalo. $50, gritou alguém. 60, outro. A mulher não chorava, não implorava, apenas respirava fundo, olhando para frente, como se estivesse sozinha no universo. De repente, ela levantou a cabeça e gritou com voz rouca, mas firme: "Ninguém me compra." O leiloeiro riu. A multidão riu. Mas eu não ri, porque vi nos olhos dela algo que reconheci: desespero disfarçado de coragem. O leiloeiro continuou: $70, 80, 100. Eu não planejava fazer nada. Não era problema meu. Eu tinha meus próprios demônios, minha própria bagagem. Mas quando o homem ao meu lado, gordo e fedendo a uísque barato, disse que ia comprar ela para trabalhar na taverna dele, algo dentro de mim quebrou. Não pensei. Apenas agi. $200, gritei. O silêncio foi imediato. $200 era fortuna. Era o que homens trabalhavam anos para juntar. O leiloeiro piscou confuso. $200 uma vez, disse hesitante. $200 2 vezes. Ninguém cobriu. $200 3 vezes. Vendida. Subi no palanque, paguei em ouro, moedas que brilhavam na palma da minha mão suja. O leiloeiro contou devagar, mordendo cada moeda para verificar se era real. Era. Ele me entregou a chave das correntes e desceu. A mulher me olhou com desconfiança. Não disse obrigada, não sorriu. Apenas esperou, tensa como animal acuado. Abri as correntes. Elas caíram no chão de madeira com som metálico e definitivo. "Você é livre", disse. "Pode ir." Ela ficou parada, olhando para mim como se eu tivesse falado em língua estrangeira. "Livre?" repetiu, e a palavra saiu torta, desacreditada. "Livre", confirmei. "Não te comprei, só paguei para te tirar dali." Ela olhou para as próprias mãos, para os pulsos marcados, depois para mim de novo. "Por quê?" perguntou. "Não sei", respondi. E era verdade. Ela se chamava Mercy. Nome irônico, disse, porque misericórdia era a última coisa que tinha recebido na vida. Sentamos num canto da taverna, longe dos olhares curiosos, e ela contou. Contou que nasceu escrava numa plantação no sul, que fugiu quando tinha 15 anos, que viveu na floresta, comendo raízes e bebendo água de riacho, que foi capturada 3 vezes e vendida 3 vezes, que apanhou tanto que perdeu a conta das cicatrizes, que teve um filho, mas ele morreu de febre antes de completar 2 anos, que tentou se matar 2 vezes, mas não conseguiu, que aprendeu a ler sozinha, roubando livros de igrejas, que sabia de cor trechos da Bíblia, mas não acreditava em Deus, porque Deus nunca tinha feito nada por ela. Ela falava tudo isso sem chorar, sem tremer, como quem conta receita de bolo. Mas eu via a dor escondida embaixo da casca dura. Via a menina assustada, disfarçada de mulher forte. Perguntei o que ela queria fazer agora. Ela deu de ombros. "Não sei o que é querer", disse. "Só sei sobreviver." Ofereci trabalho. Não como empregada, mas como sócia. Eu tinha comprado terra nos arredores da cidade. 20 acres de chão duro e seco, mas com um riacho que não secava nem no verão. Precisava de ajuda para construir, plantar, erguer algo. Ela aceitou. Não porque confiava em mim, mas porque não tinha outra opção. Nos primeiros dias, trabalhamos em silêncio. Eu cortava madeira, ela carregava, eu cavava, ela plantava. Pouco a pouco, a cabana foi tomando forma. 4 paredes, um teto, uma porta que fechava. Janelas de verdade.
não só buracos na parede. À noite, sentávamos na varanda improvisada, comendo feijão e pão duro, olhando as estrelas. Ela nunca falava muito, mas às vezes soltava frases soltas, sobre a mãe que nunca conheceu, sobre o filho que morreu chamando por ela, sobre os livros que leu escondida, com medo de apanhar. Eu ouvia, não oferecia conselhos, não tentava consertar, apenas ouvia. E acho que isso, mais que qualquer outra coisa, foi o que começou a mudar algo entre nós. Confiança não se constrói com palavras bonitas, se constrói com presença silenciosa. 3 meses depois, o homem apareceu. Era o último dono dela, um fazendeiro rico de bigode encerado e roupa cara. Disse que a venda tinha sido ilegal, que Mercy era propriedade dele, que tinha documentos para provar. Chegou com o xerife e 2 capangas todos armados. Mercy estava no quintal, regando as hortaliças que tínhamos plantado. Quando viu ele, ficou pálida, mas não correu. Ficou parada, regador na mão, olhando. O fazendeiro desceu do cavalo, com ar de quem já tinha vencido. Vim buscar o que é meu, disse apontando para ela. Mercy deu um passo à frente. Eu não sou sua, disse, voz firme, nunca fui. O fazendeiro riu. Tem o papel que diz o contrário. Papel não muda a verdade, ela respondeu. Verdade é que você me comprou quando eu tinha 12 anos. Me bateu, me estuprou, me tratou pior que cachorro. E eu sobrevivi. Sobrevivi a você. E agora você vem aqui, na minha terra, exigir o quê? Que eu volte, que eu abaixe a cabeça? Não, não volto, não abaixo. Você não tem mais poder sobre mim. A praça tinha se enchido de gente, todos ouvindo. O xerife parecia desconfortável. O fazendeiro, vermelho de raiva. Ele avançou. Eu me coloquei na frente. Ela falou, disse, não tem mais nada para você aqui. O fazendeiro me empurrou. Sai da frente, garoto. Não sou garoto, e não saio. Ele puxou a arma. Eu puxei a minha mais rápido. O som do gatilho sendo engatilhado ecoou na praça. O xerife levantou as mãos. Calma, disse. Ninguém precisa morrer aqui. Mercy deu mais um passo à frente, ficando entre mim e o fazendeiro. Se alguém vai morrer, que seja eu, disse. Mas morro livre. Morro com meu nome. Não com o nome que você me deu. Não como sua propriedade. Morro como Mercy, mulher livre, dona da própria vida. O fazendeiro hesitou, olhou ao redor. Viu a multidão, viu o xerife, viu que tinha perdido. Baixou a arma. Isso não acaba aqui, rosnou. Acaba sim, disse Mercy, porque eu não tenho mais medo de você, e sem medo você não é nada. Ele cuspiu no chão e foi embora. Os capangas seguiram. O xerife deu de ombros e saiu também. A multidão dispersou devagar, murmurando. Mercy ficou parada, tremendo, mas de cabeça erguida. Eu toquei o ombro dela. Você está bem? Ela assentiu. Estou livre, disse, e pela primeira vez sorriu. Depois daquele dia, Mercy mudou, não externamente, mas internamente. Tinha algo diferente no jeito de andar, de falar, de olhar, como se tivesse se encontrado. Decidiu mudar o nome oficialmente. Não queria mais ser chamada pelo nome que o dono tinha dado. Escolheu Hope, Esperança. Porque disse era o que tinha encontrado quando achava que não existia mais. Plantamos uma árvore no centro do terreno, um carvalho pequeno, frágil, mas teimoso. Hope disse que era símbolo de raízes, de permanência, de futuro. Regamos juntos. Nos meses seguintes, a fazenda prosperou. Plantamos milho, feijão, abóbora, criamos galinhas, construímos um celeiro. A vida era dura, mas era nossa. Hope começou a ajudar outros, escravos fugitivos que chegavam de noite, assustados, famintos. Ela oferecia comida, abrigo, roupa, nunca cobrava, apenas ajudava. Dizia que sabia o que era não ter ninguém. A fazenda virou ponto de parada, refúgio, esperança concreta. Com o tempo, Hope começou a ensinar a ler, escrever, contar. Crianças, adultos, todos que quisessem. Usava os livros que tinha roubado, mais outros que compramos na cidade. Dizia que conhecimento era a única coisa que ninguém podia roubar, a única propriedade verdadeira. Eu ajudava como podia, mas era ela,
a alma daquilo tudo. Ela que transformou dor em propósito. Ela que provou que liberdade não é só ausência de correntes, é presença de escolha. Escolha de ser quem você decide ser, não quem outros dizem que você é. Anos se passaram. A fazenda cresceu. O carvalho cresceu. Hope envelheceu, mas nunca perdeu o brilho nos olhos, aquele brilho de quem sabe que venceu. Não por vingança, mas por existência, por recusa em desaparecer, por insistência em plantar mesmo quando o chão era duro. Hope morreu numa manhã de primavera, dormindo em paz. Foi enterrada sob o carvalho que ela mesma tinha plantado. Dezenas de pessoas vieram ao enterro. Pessoas que ela tinha ajudado, ensinado, abrigado, todos em silêncio, respeitoso. Coloquei uma placa de madeira na árvore. Dizia: aqui descansa Hope, que ensinou que liberdade se conquista todo dia, que dignidade não se compra nem se vende, que resistir é plantar. A fazenda continua. Agora é refúgio oficial. Casa de passagem para quem precisa. Escola para quem quer aprender. Terra de quem foi expulso de toda a terra. Eu ainda vivo aqui, velho agora, mãos trêmulas, costas doloridas. Mas acordo todo dia e rego o carvalho, que já é imenso, que já dá sombra para dezenas de pessoas, que é prova viva de que Hope existiu, de que ela não foi comprada, de que ela escolheu seu próprio nome, seu próprio destino, sua própria liberdade. E quando alguém pergunta por que gastei tudo que tinha naquele leilão, respondo sempre a mesma coisa. Porque $200 em ouro compram terra, gado, comida, mas não compram alma, não compram dignidade, não compram o direito de uma mulher gritar: ninguém me compra, e realmente significar isso. Eu não comprei Hope naquele dia. Apenas paguei pela chance dela se libertar. E ela pegou essa chance e transformou em legado, em resistência, em esperança para quem vem depois. Nos primeiros anos depois do confronto, a vida não foi fácil. A cidade nos olhava com desconfiança. Alguns comerciantes se recusavam a vender para a gente. O padre falava mal de nós no sermão de domingo, dizendo que estávamos desafiando a ordem natural das coisas. Crianças atiravam pedras na cerca quando passavam. Mas Hope nunca respondeu com raiva. Apenas continuou. Continuou plantando, construindo, existindo. Dizia que a melhor vingança contra quem quer te ver fracassar é simplesmente não fracassar, é acordar todo dia e escolher continuar. Eu aprendi isso com ela. Aprendi que resistência verdadeira não é barulhenta, é silenciosa, é teimosa, é raiz que cresce embaixo da terra, invisível, mas forte o suficiente para quebrar pedra. Hope tinha pesadelos. Acordava no meio da noite gritando, suada, tremendo. Eu acendia a lamparina e sentava ao lado dela sem dizer nada. Às vezes ela falava. Contava que sonhava com correntes, com chicote, com o filho morto chamando por ela. Outras vezes ficava calada, apenas respirando fundo, tentando voltar para o presente. Nunca perguntei detalhes que ela não oferecia. Aprendi que trauma não se cura com curiosidade alheia. Se cura com paciência, com presença. Com a certeza de que quando a pessoa estiver pronta para falar, terá alguém pronto para ouvir. Levou 2 anos até os pesadelos diminuírem. 3. Até pararem quase completamente. Mas mesmo depois, em noites de tempestade, quando o vento batia forte nas janelas, eu via o corpo dela enrijecer. Via a menina escrava voltando por um segundo. E eu ficava acordado em silêncio, apenas para que ela soubesse que não estava sozinha. A primeira pessoa que Hope ajudou foi um homem chamado Samuel. Apareceu numa noite de inverno, congelando com ferida na perna. Tinha fugido de uma mina de carvão, onde trabalhava em condições que matavam um homem por semana. Hope o levou para dentro, limpou a ferida, deu comida quente. Ele ficou 1 mês. Quando a perna melhorou, ele quis pagar. Não tenho dinheiro, disse, mas posso trabalhar. Hope balançou a cabeça. Você não me deve nada. Quando tiver oportunidade, ajude outra pessoa. Assim a corrente se quebra. Não com vingança, mas com bondade multiplicada. Samuel chorou. Depois partiu. 2 anos mais tarde voltou. Trouxe sementes raras, ferramentas
e uma carta. Na carta, dizia que tinha aberto uma oficina em outra cidade, que estava ajudando outros fugitivos. Que tudo começou porque uma mulher chamada Hope tinha provado que bondade existia. Hope guardou a carta numa caixa de madeira junto com outras que começaram a chegar. Cartas de pessoas agradecendo, contando histórias de recomeço, provando que o que ela plantava crescia longe, em terras que ela nunca veria. Com o tempo, começamos a receber famílias inteiras, mulheres fugindo de maridos violentos, homens fugindo de credores que os queriam mortos, crianças órfãs sem lugar para ir. Hope recebia todos. A fazenda foi ficando pequena. Construímos mais cabanas. Depois, um galpão grande que servia de dormitório coletivo. Depois, uma cozinha comunitária onde todos ajudavam a preparar comida. Virou vila pequena, mas viva, cheia de gente que a sociedade tinha descartado, mas que ali encontrava propósito. Cada pessoa contribuía como podia. Alguns plantavam, outros caçavam, outros consertavam coisas, outros cuidavam das crianças. Hope coordenava tudo com mão firme, mas gentil. Nunca dava ordens, apenas sugeria, e as pessoas seguiam porque confiavam nela, porque ela era a prova viva de que era possível sobreviver ao pior, e ainda assim escolher bondade. A escola começou por acidente. Hope estava ensinando uma menina a ler quando outras crianças se aproximaram curiosas. Logo tinha 10 crianças sentadas no chão de terra, ouvindo ela soletrar palavras. Hope pediu minha ajuda. Construímos uma sala pequena, com tábuas no chão e bancos de madeira. Arranjamos mais livros, quadro negro feito de madeira pintada, giz que fazíamos com calcário e água. As aulas eram à tarde, depois do trabalho. Vinham crianças e adultos. Hope ensinava com paciência infinita. Repetia quantas vezes fosse necessário. Nunca ridicularizava quem errava. Celebrava cada pequeno progresso como se fosse vitória monumental. E era, porque cada pessoa que aprendia a ler ganhava a ferramenta que ninguém podia tirar. Ganhava acesso a mundos que existiam além das cercas da fazenda. Ganhava a possibilidade de imaginar futuro diferente. Tem uma história que Hope contava sempre. Era sobre o filho dela o que morreu. Dizia que ele tinha 3 anos e amava cavalos. Nunca tinha montado um, mas desenhava cavalos na terra com gravetos. Cavalos correndo, livres, selvagens. Hope dizia que, quando ele morreu, ela quis morrer junto. Ficou dias sem comer, sem falar, apenas deitada na sujeira da senzala, esperando o fim. Mas aí lembrou dos desenhos, dos cavalos correndo livres, e pensou: meu filho nunca foi livre, mas sonhava com liberdade. Se eu morrer, esse sonho morre comigo. Então ela decidiu viver, não por ela, mas pelo filho. Viver e buscar a liberdade que ele nunca teve. E quando conseguiu, quando ficou realmente livre, plantou flores no lugar onde ele estava enterrado. Flores silvestres coloridas que cresciam sem precisar de cuidado, que se espalhavam sozinhas, como sonhos. Hope chorava toda vez que contava essa história, mas continuava contando, porque dizia que era importante lembrar de onde viemos. Importante honrar quem ficou pelo caminho. Importante transformar dor em combustível para continuar. O carvalho cresceu rápido. Em 5 anos já tinha a altura de 2 pessoas. Em 10, dava sombra o suficiente para 1 dúzia de gente sentar embaixo. Hope cuidava dele como se fosse filho. Regava mesmo quando chovia. Limpava folhas secas do redor. Conversava com ele baixinho em momentos que achava que ninguém via. Mas eu via e entendia. Aquela árvore era mais que árvore, era símbolo, era prova. Era o filho que ela perdeu, renascido em forma de vida que duraria séculos. Era todos os sonhos que morreram, brotando de novo. Era resistência feita madeira e folha. Embaixo do carvalho, começamos a fazer reuniões. Toda semana, domingo à tarde, todos se juntavam. Conversavam sobre problemas, soluções, planos. Não tinha líder oficial, mas Hope naturalmente guiava. Ouvia todos, mesmo os mais tímidos.
dava espaço para discordância. Ensinava que comunidade forte não é aquela onde todos pensam igual, mas aquela onde todos podem falar sem medo. Houve momentos difíceis. Um inverno especialmente rigoroso matou metade da colheita. Passamos fome, racionamos comida. Algumas pessoas quiseram ir embora. Hope não impediu. Disse que cada um era livre para escolher. Mas ela ficava, e quem ficasse com ela ficaria sabendo que haveria dias difíceis, que liberdade não significava vida fácil, significava escolha. Escolha de enfrentar dificuldade com dignidade. Muitos ficaram e juntos sobrevivemos. Plantamos de novo na primavera. A colheita seguinte foi abundante. Aprendemos a guardar melhor, a planejar para o inverno, a não depender só de uma fonte de alimento. Hope dizia que escravidão ensina dependência. Liberdade exige aprender a prever, a planejar, a se preparar. E isso leva tempo, leva erro, leva fome às vezes, mas é o preço que se paga por não ter dono. Quando Hope começou a envelhecer, ficou ainda mais bonita. Os cabelos embranqueceram, mas os olhos continuaram vivos. As mãos ficaram enrugadas, mas ainda plantavam com firmeza. As costas curvaram, mas a cabeça continuava erguida. Ela dizia que estava orgulhosa de cada ruga, cada cabelo branco, cada dor nas costas, porque significava que tinha vivido, que tinha sobrevivido, que tinha chegado à idade que muitos como ela nunca chegavam. Dizia que cada dia a mais era vitória contra quem tinha apostado na morte dela. Nos últimos anos, passou a escrever. Escrevia a história dela, tudo que tinha vivido, sofrido, superado. Escrevia à luz de vela, devagar, com caligrafia trêmula, mas determinada. Quando perguntei por quê, ela disse: para que ninguém esqueça. Para que daqui a 100 anos alguém leia e saiba que existiu uma mulher chamada Hope que se recusou a ser comprada, que escolheu seu próprio nome, que plantou árvore em terra que era dela, que provou que liberdade não é dada, é conquistada. O manuscrito ficou com mais de 200 páginas. Hope pediu que eu guardasse, que publicasse se possível, que distribuísse de graça se ninguém quisesse comprar. Porque a história dela não era só dela, era de todos que foram vendidos, comprados, acorrentados. Era testemunho, era evidência, era grito silencioso atravessando o tempo. Publiquei. Pequena editora em cidade vizinha aceitou. Imprimimos 500 exemplares. Distribuímos em escolas, igrejas, bibliotecas. Alguns foram queimados, outros ignorados. Mas alguns foram lidos, e cada pessoa que leu carregou pedaço de Hope consigo. Carregou a certeza de que transformação é possível, de que dignidade pode ser reconquistada, de que ninguém é definido pelo pior dia da própria vida. Hope morreu cercada de pessoas que amava, não na cama, mas sentada embaixo do carvalho em tarde de primavera, com sol morno e pássaros cantando. Estava contando história para crianças quando fechou os olhos e simplesmente não abriu mais. Dizem que é a melhor forma de morrer, fazendo o que se ama, cercado de quem se ama. O enterro foi imenso. Vieram pessoas de 5 cidades diferentes, gente que ela tinha ajudado, gente que tinha lido a história dela, gente que só tinha ouvido falar, todos em silêncio, respeitoso. Plantamos flores ao redor do túmulo, flores silvestres, as mesmas que ela tinha plantado para o filho. Coloquei a placa, li em voz alta para todos ouvirem. E quando terminei, alguém começou a cantar. Canção em língua africana antiga, que Hope às vezes cantarolava. Outros se juntaram. O som encheu o ar, triste mas bonito. Despedida digna para vida digna. O carvalho continua crescendo. As raízes vão fundo. E todo vento que passa pelos galhos parece sussurrar o nome dela. Hope, esperança. A única coisa que ninguém nunca conseguiu comprar nem vender. A única coisa que, quando plantada em terra fértil de dignidade reconquistada, cresce até tocar o céu e dar sombra eterna para os que ainda lutam para serem livres.